Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o Procurador Federal e professor Carlos Marden. Como a guerra Israel-Hamas está mexendo com a geopolítica mundial? O Conselho de Segurança das Nações Unidas precisa ser reformulado? Quais as chances do Brasil entrar no Conselho de Segurança Permanente? Ainda, os impactos da guerra na política brasileira. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Carlos Marden é procurador federal, lotado na Advocacia Geral da União, AGU, no estado do Ceará. O convidado é professor universitário na graduação e no mestrado na área jurídica de processo e democracia do Centro Universitário Unicristos. E é com o professor Carlos Marden que converso no programa de hoje. Professor, muito obrigado pelo convite aceito aqui aos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Estar aqui mais uma vez, sempre vindo discutir temas muito relevantes, então, prazer estar aqui e tentar contribuir um pouco aí. O prazer é nosso e a pauta hoje, como já dito aqui na abertura, é uma pauta carregada, sofrida, porque afinal de contas estamos falando de guerra, uma guerra que tem o potencial, inclusive, de se alastrar regionalmente ali no Oriente Médio e que, portanto, afeta a todos nós, porque também estamos falando de vidas humanas, de perdas humanas, né? Por isso eu queria saber do seu olhar inicial sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Bom, primeira coisa que eu acho importante, né, é entender que a gente está falando de um conflito mais do que milenar, né? Uma situação que tem ali milhares de anos. Se você pegar a Bíblia, você vai ver ali falando de quando aquela região era ocupada por outros povos e os judeus chegaram pela primeira vez. Depois você vai avançando na própria Bíblia, você vai ver a época que eles eram dominados pelos romanos. Depois nem judeu tinha mais lá, porque os romanos fizeram a diáspora, criaram a Palestina. E essa ida e vinda, né, vem se estendendo aí por milênios, até talvez ter o seu capítulo recente, mais famoso, que foi a criação do Estado de Israel em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando, em razão até do próprio Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra, acabaram reunindo os judeus novamente ali, criando o Estado de Israel, e já numa situação, né, numa região ocupada pelos palestinos. E de lá para cá, foram várias décadas de conflitos ininterruptos, né? A discussão entre a existência de Israel, a existência do Estado palestino. Você teve guerra do Yom Kippur, teve guerra dos 6 dias. Essas guerras, elas estão sempre acontecendo, essa disputa está indo e vindo o tempo todo. Então, talvez a primeira coisa para chamar a atenção aqui é o fato de que muitas vezes você vê guerra entre países já bem consolidados, né? Não é o caso aqui. A gente tem uma região ali que ela é conflituosa realmente há milênios, e a gente está vendo mais um episódio desses conflitos que vem se estendendo ao longo dos séculos. Inclusive, vale observar, professor, que, por exemplo, no caso de Israel, que é um Estado democrático, com eleições livres, etc., isto como resultado de uma evolução da ciência política, dos processos de organização coletiva, né, que a gente chama de política. Ou seja, mesmo Israel chegando a esse status, né, de democracia reconhecida, não consegue superar esse tipo de conflito ao ponto de se deflagrar, inclusive com um grupo que não chega a ser um Estado, que não é um Estado, é um grupo armado, tido como terrorista, né? Aí são duas coisas, né? Primeiro, é o problema de que, apesar de 1948 parecer uma coisa muito longe para a gente, a verdade é que é uma diferença de algumas gerações, né? Quando você tem um conflito ali que aconteceu há menos de 80 anos, você tem gente que estava viva naquela época, ainda hoje, tem gente que é filho de quem estava vivo, de quem viveu aquilo ali. Então,
as consequências práticas de se criar o Estado de Israel naquela região, quando ela já era ocupada pelos palestinos, elas se sentem ainda hoje de maneira muito sensível. Uma memória pessoal. Isso, em termos históricos é uma coisa muito recente. Para uma vida humana é muita coisa, mas em termos históricos é muito recente. Segundo, eu acho que você fez uma observação, Erivaldo, que é muito pertinente e que precisa ser muito bem colocado, né? Que é o fato de que Hamas não é a Palestina. Né? Uma discussão é em que medida deve existir um Estado israelense e um Estado palestino, e é importante, né, dizer que apesar de a Palestina já estar lá quando Israel foi criado, até hoje não existe um Estado palestino. Né? Esse Estado palestino oficialmente reconhecido pela ONU não existe até hoje. Então, mas de qualquer maneira, uma coisa é a discussão entre qual território deve ser de Israel, qual território deve ser dos palestinos. Outra coisa totalmente diferente é a discussão a respeito do Hamas, que é um grupo terrorista, né? Um grupo que se diz de resistência, mas pratica atos de terrorismo, né? E resiste, né? Busca a destruição do Estado de Israel, dos seus cidadãos, e que, portanto, ele que está envolvido, né, nessa situação específica. Entendi. A propósito desse rótulo, o Hamas ser um grupo terrorista, né, não é algo unânime, porque, por exemplo, as Nações Unidas não consideram tecnicamente o Hamas um grupo terrorista. Me parece que o governo brasileiro segue essa orientação, e até aqui mesmo no Brasil, o professor, a cobertura tem se dividido, né? Alguns editorializam a cobertura e chamam o Hamas de grupo terrorista, e uma parte da imprensa chama de grupo extremista. Essa definição que faz parte do debate, né, para a gente recorrer mais uma vez à história das narrativas, né? Isso entra na disputa pelas versões que uma guerra sempre tem? Tem aquela famosa frase, né, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. É a né? verdade, isso. Então, assim, minha percepção é de que alguns entendem o Hamas como uma entidade mais, digamos, legalizada, porque ela realmente é mais formal, né? Então, por exemplo, aquela região da faixa de Gaza, que é a região mais conflituosa, mais sensível ali do Oriente Médio, ele vem sendo governado pelo Hamas já há muito tempo, há mais de 15 anos que eles assumiram o governo e vem governando aquela região. Então, de certa maneira, quando existe um grupo que governa uma região e uma população, ele tem que até algum ponto ser reconhecido como uma entidade legítima, senão simplesmente nada pode ser operacionalizado ali dentro. Exato. Mas na minha visão, né, independentemente de você ter ou não ter algum nível de reconhecimento, na medida que você pratica alguns tipos de atos que podem ser considerados atos terroristas, esse grupo também pode ser considerado um grupo terrorista. Por exemplo, não diferenciar civis em meio aos ataques, fazer reféns, é mais ou menos isso? Isso. Na verdade, o terrorismo, como o próprio nome diz, ele trata de instituir o terror, né? De instalar o terror. Por definição Lógico, isso, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, né, que são vítimas de terrorismo eventualmente. Ora, ninguém imagina que você derrubar as Torres Gêmeas vai destruir os Estados Unidos. Não vai acontecer. O número de mortos em relação à população é muito pequeno, né? Você, na sequência ali, colocou uma bomba naquela corrida que estava tendo em Boston. Vai morrer algumas pessoas, mas a questão não é quantos você mata, a questão é que você cria uma sensação de terror na população. Então, me parece que o Hamas pode sim ser classificado como um grupo terrorista, nesse sentido, de que a tendência dele de desestabilizar Israel ou de punir Israel não é exatamente praticar atos de guerra contra combatentes, mas sim praticar atos que instilem terror na população, exatamente como para puni-la pela própria existência do Estado de Israel, que eles consideram como sendo ilegítimo. Entendi. O que nos remete a uma ideia mais ampla ali regionalmente, porque você tem um Hamas que é financiado por outros estados, aí sim, por outros países ali aos arredores, né? No caso, fala-se muito no Irã, na Coreia do Norte, no Catar, que são países muito ricos do ponto de vista do petróleo, do gás natural, e que, portanto, teria esse braço financeiro lá para financiar o Hamas. Isso, de alguma forma, mesmo que
de uma forma menos expressiva, mas é uma espécie de legitimação de um grupo que está lá, segundo consta, por uma causa que seria justamente a causa da Palestina. Isso, de alguma forma, não se contrapõe ao título de ser um grupo terrorista, o Hamas? O que acontece é o seguinte, Erivaldo. O Estado de Israel, ele é um Estado deslocado culturalmente, né? Se você for pegar a história dos judeus naquela região, ela é uma história muito antiga, de 3.000, 4.000 anos. Tudo bem. Mas, culturalmente falando, a diáspora grande mesmo dos judeus, ela acontece nos anos ali, nos primeiros séculos, quando os romanos, né, destroem o templo, é no ano 70 depois de Cristo, que eles destroem o templo. Os judeus se espalham pelo mundo e vão se reunir depois, quase 2.000 anos depois. Então você tem uma região que ela é muito homogênea culturalmente, né? Onde é que você vai encontrar hoje, por exemplo, estados que são teocráticos, ou estados nos quais existe pena de morte, estados nos quais é proibido praticar outra religião, estados nos quais as mulheres têm um status social oficialmente inferior ao dos homens. Estão todos no mesmo lugar. São regiões, né, é uma região muito homogênea culturalmente. Dos sheiks, dos ayatollahs. Isso, etc. exatamente, do islamismo. Né? Então existe uma região ali muito homogênea culturalmente. E nessa região que é culturalmente homogênea, Israel é um ponto fora da curva. E é um ponto fora da curva, digamos, não orgânico, porque ele foi introduzido artificialmente em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então ali não é só a questão do Hamas ou da disputa entre Israel e a Palestina. Existe uma disputa de Israel com todos os países da região. Tanto que, como eu falei, teve a guerra dos 6 dias, teve a guerra do Yom Kippur, então ele já guerreou contra o Egito, já guerreou contra o Líbano. Se você pegar o Irã, por exemplo, existe declaração oficial do Irã no sentido de que um dos objetivos do país é destruir o Estado de Israel. Não existir mais Israel naquele lugar. Que também está na declaração do Hamas, né? Exatamente. Então, veja que o apoio ao Hamas ele é um apoio natural. A resistência à existência de Israel, ele é algo lógico para aquela região, para a cultura daquela região, para a história daquela região. O que não quer dizer que ela seja legítima e não quer dizer que ela seja legítimo, que sejam legítimos os meios que estão sendo utilizados. Entendi. Então, assim, para mim, que haja uma receptividade do Hamas na região é algo até natural. Mas, a meu ver, isso não legitima os meios, principalmente meios extremos, né, como estão sendo utilizados agora. Se você tivesse ali o Hamas guerreando contra o exército israelense, atacando bases militares israelenses, nós teríamos uma situação que você poderia se posicionar de um lado, do outro, é ok, não é ok, ninguém gosta da guerra, tudo bem. Mas a partir do momento em que está havendo ataques sem aviso contra civis, fazendo sequestros, né, praticando condutas que são consideradas mesmo como crimes de guerra, então me parece que o rótulo de terrorismo, ou pelo menos de conduta terrorista, se aplica com muita tranquilidade. Assim. Entendi. A gente está gravando aqui esse programa, professor, quando estamos chegando aí ao 20º dia, né, do conflito aberto lá entre Israel e Hamas. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos esteve, né, no Oriente Médio, né, reforçou o apoio a Israel, já manda tecnologia bélica, inclusive apoio financeiro, embora Israel seja um estado, um dos países, né, mais bem preparados do mundo em termos de efetivo para a guerra, etc. Muito bem, só que aí nos números redondos a gente chegou a 6.000 vítimas, sendo mais ou menos 2.000 vítimas de Israel e 4.000 lá no Hamas, principalmente na faixa que está sendo bombardeada por Israel, na faixa de Gaza. Como o senhor avalia essa declaração do Joe Biden dando apoio a esse conflito bastante desigual do ponto de vista técnico e com tantas perdas humanas do ponto de vista dos palestinos, do Hamas? O apoio dos Estados Unidos eu considero assim natural, né?
Desde o primeiro momento, a criação do Estado de Israel já foi oriunda de um interesse geopolítico dos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, se discutiu a possibilidade de reunir os judeus em outros lugares. Isso. Inclusive na própria América do Sul, né? Cogitou-se na Argentina. Foi. Mas geopoliticamente não era interessante, porque já tinha o Brasil como um grande país aqui do bloco dos Estados Unidos, e aquela região foi considerada melhor. Então os Estados Unidos Cogitaram na África também, né? Cogitaram um ponto da África. Então sempre houve um interesse geopolítico americano na região, e Israel é esse ponto geopolítico, é esse contato. Então, assim, independentemente do presidente ser republicano ou democrata, e vale a pena lembrar que o Joe Biden é um democrata, né, como se fosse a correspondente da esquerda de lá, mas ainda assim o apoio ao Estado de Israel vai vir da parte dos Estados Unidos, é o maior aliado, com certeza, que Israel tem, independentemente de haver ou não haver essa assimetria de forças na disputa. E aí, sem dúvida, a assimetria existe, né? Israel é um dos estados militarmente mais equipados do mundo, é um dos poucos países do mundo, por exemplo, que tem bomba atômica, né? Então, é sempre preocupante quando um país que tem bomba atômica enfrenta um país que não tem esse tipo de arma, né? Embora a gente não veja ser utilizada com frequência, mas assim, há realmente uma assimetria, mas eu acho que o apoio dos Estados Unidos era esperado aí pela própria origem do Estado de Israel e pela ligação geopolítica entre eles. Muito bem, vamos concluir esse primeiro bloco. Daqui a pouco vamos falar sobre a ONU no meio desse contexto aí, nessa luta, nessa guerra, mas queria concluir mesmo pedindo para o senhor deixar seus endereços de rede social. Bom, então o pessoal que às vezes me assiste por aqui, que gosta dos comentários, estou sempre produzindo conteúdo lá no Instagram, Carlos Marden mesmo, mas o arroba é Carlos Marden CC, 2Cs. Né? Tenho também um canal no YouTube com 2 amigos que a gente produz conteúdo, com os professores George Marmelstar e Hugo de Brito II, que é o canal Episteme. Então, você pode me seguir lá no canal Episteme, pode me seguir no Instagram e a gente vai sempre trocando conhecimento. Legal, vamos fazer, portanto, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente segue aqui no interessante bate-papo com o professor e também procurador federal Carlos Marden, o nosso convidado de hoje do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Carlos Marden. Carlos Marden é professor universitário, é procurador federal e é um debatedor, um incentivador desses papos, né, que ajudam a explicar, a fazer com que a gente entenda a realidade, e que tem também um canal no YouTube. Como é que faz para lhe encontrar, quem não anotou da primeira vez? O canal do YouTube chama Episteme, é um canal de cultura geral, assim, que eu tenho com 2 amigos. E também tem a minha página do Instagram, que é Carlos Marden CC, que é onde eu produzo conteúdo aí, falo de tudo lá, falo de democracia, política, desenvolvimento pessoal, finanças, tudo que vem na cabeça a gente produz conteúdo lá. Tá certo. Tem muita coisa interessante. Aí chegando no seu endereço no perfil do Instagram, lá tem o link para o YouTube? Tem o link para o YouTube, em algumas postagens sim também. Legal, muito bem. A gente estava no primeiro bloco, professor, falando sobre a participação, a presença dos Estados Unidos, a ida do Biden ao Oriente Médio, reconheceu Israel como uma democracia, embora tenha feito ali ressalvas em relação aos crimes de guerra, etc. E na sequência a gente teve o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, diante de uma proposta do Brasil que queria ali dar uma pausa, dar um pause na guerra, corredor humanitário, etc. Como que você vê esse veto dos Estados Unidos em algo tão delicado que poderia, o conflito poderia estar em outro estágio de arrefecimento, por exemplo, se esse corredor universitário humanitário tivesse acontecido, né? Bom, a questão é delicada de equacionar, Erivaldo, porque, veja bem, o que acontece
é que você tem um país que sofre um ataque terrorista, ou sofreu um ataque, né, ainda que alguém não queira chamar de terrorista, e que esse país ele tem muito poder para reagir imediatamente. Como a gente conversou aqui na primeira parte, é totalmente assimétrica a relação de poder e de forças armadas entre o Hamas e o Estado de Israel. Então, talvez seja muito equiparável ao que aconteceu com os Estados Unidos em 2001, quando houve o ataque das Torres Gêmeas. Quando eles identificaram quem tinha cometido, eles reagiram, e é uma reação muito desigual. Né? Então, eu acho que tem duas questões aqui que são importantes colocar. A primeira, que os Estados Unidos usaram como motivação para o veto, foi dizer o seguinte: olha, a proposta do Brasil não pode ser aceita porque eu não tenho como assinar uma resolução ou uma recomendação que ela simplesmente tire de Israel o direito de reagir. Ora, há 20 dias houve um ataque a civis, né? Tinha gente que estava numa festa e entraram lá matando todo mundo. Você vai dizer para essas pessoas que eles não podem reagir? Você vai dizer para Israel que ele não pode diligenciar para poder recuperar os reféns? Hoje mesmo eu estava lendo que estão estimando em 200 o número de reféns que o Hamas pegou de pessoas, né, de civis no Estado de Israel. Então os Estados Unidos barraram. Inclusive oferecendo outra possibilidade de resolução que talvez seja votada até hoje, né, no dia que a gente está conversando aqui, que é 24 de outubro, pode ser que essa resolução seja votada. E nessa resolução que pode ser votada, a crítica é o contrário. É dizer que foi dado muito foco pelos Estados Unidos ao direito de defesa de Israel e não foi colocada tanta importância na questão humanitária. Ou seja, em você ressaltar que Israel não pode fechar corredor de ajuda humanitária. Tem que deixar entrar remédio, tem que deixar entrar comida, para que você tenha pelo menos condições mínimas de sobrevivência para a população civil que não está envolvida diretamente no conflito. Então, na verdade, o que eu acho que a ONU está tentando fazer é encontrar um meio termo entre as duas coisas. Não vai passar nenhuma resolução que não diga claramente que Israel tem direito de continuar se defendendo, porque os Estados Unidos vão barrar, como já fez. E eu acho que não passará nenhuma resolução que não diga claramente que deve haver a abertura de corredor humanitário. Entendi. Então, eu acho que se caminha para isso, para uma resolução que diga que Israel pode reagir, que ele pode tentar recuperar os reféns, que se houver ataque ele pode se defender daquilo, mas que ele não pode fazer isso impedindo que entre ajuda humanitária, principalmente alimento e ajuda em referência à saúde médica, questões médicas. Entendi. Esse é o caminho que, a meu ver, está se desenhando. Mas a resolução dos Estados Unidos não foi bem vista ainda nesse ponto, a proposta deles, por não dar tanta ênfase à questão de abrir o corredor humanitário. Entendi. De qualquer forma, essa posição dos Estados Unidos, que entre todos os membros tem o poder de veto lá, entre os 5 membros permanentes, ou seja, se um vetar, não passa nada, né? Isso reabre a discussão sobre o formato, sobre o funcionamento do Conselho de Segurança. Estamos falando do Conselho de Segurança Permanente, que é onde estão lá França, Reino Unido, China, Estados Unidos e Rússia. Uma posição desse tipo dos Estados Unidos não remete à ideia de que o Conselho precisa ser reformulado, repensado, ou é assim mesmo, são as regras do jogo, o professor? Essa é outra questão que ela também é muito delicada, Erivaldo, por causa do seguinte: a gente pode pensar, e eu que dou aula de teoria da democracia, né, escrevo sobre isso, gosto muito desse tema, que nós deveríamos democratizar o Conselho de Segurança, ou colocando mais países como membros permanentes, ou voto da maioria, que aumentando o número de 15 para 20, 25, como é outra forma que existe, né? Existe a ideia de aumentar o número de membros permanentes para 10, inclusive, né? Com algumas propostas de nomes para compor isso aí. Mas a questão é o seguinte: ao mesmo tempo que isso democratiza, isso também pode impedir que o sistema funcione. É muito importante pensar nesse equilíbrio, porque se você lembrar,
historicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a criação de uma entidade que pretendia ser uma ONU. E ela nunca conseguiu funcionar exatamente porque a burocracia não permitiu que ela fizesse nada. A Liga das Nações. Exatamente. E como ela não conseguiu funcionar, a Segunda Guerra Mundial veio. E aí a gente tem um modelo de ONU e de Conselho de Segurança que é o mesmo há quase 80 anos. Que pode ser criticado, mas que ele está funcionando. A gente nunca mais teve uma guerra mundial, né? E de lá para cá, a ONU tem sido relativamente funcional. Marder, mas será que não seria melhor nós termos mais membros permanentes ou mais membros do Conselho de Segurança? Ou tirando o poder de veto, que seria um caminho. Pronto, aí é que é o problema. Porque, na verdade, veja pelo outro lado, eu vou abrir poder de veto para mais gente. Nesse poder de veto de 5 pessoas, que hoje são só Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, Reino Unido, eu já tenho, se eu puxar demais para um lado, os Estados Unidos vetam. Essa resolução proposta pelos Estados Unidos já estão dizendo que será vetada pela China e pela Rússia. Então você já tem essa dificuldade. Quanto mais gente eu colocar dentro, se eu garantir o poder de veto, me parece que eu torno o Conselho não operacional. Agora, se o Conselho for ampliado e o poder de veto for extinto para ficar valendo a base da democracia, que é quem tem mais voto leva? Isso. Seria uma saída? Aí é que vem, talvez, o cenário que seria o mais favorável ou mais adequado. De repente, você aumentar o número do Conselho de 15, por exemplo, para 25 pessoas, aumentar o número de membros permanentes de 5 para 10. Representação geopolítica isso, mais... que tenha uma representação geopolítica mais ampla, até porque o mundo hoje é muito diferente do mundo em 1945. Isso. Mas você mantivesse o poder de veto só nos 5 membros que já tem, né? Então seria uma reformulação que eu já acho que seria mais viável. Mas realmente ampliar o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com membros permanentes que também têm o poder de veto, democratiza sim, certamente, reequilibra em termos geopolíticos sim, mas talvez você tornasse o Conselho não funcional, porque ia ter poder de veto o tempo todo em algum momento. Entendi. Quem critica o Conselho de Segurança Permanente da forma como funciona hoje, com poder de veto, etc., costuma dizer o seguinte, o veto derrota a maioria. Essa frase faz sentido? Faz sentido, sim, é verdade que o veto derrota a maioria, basta você ver que essa resolução que foi proposta pelo Brasil, dentre os 15 membros do Conselho de Segurança, conseguiu o voto de 12. O rotativo, né? Isso, conseguiu o voto de 12 dos 15 membros, 2 se abstiveram e os Estados Unidos vetaram. Isso. Então, sim, o veto dos Estados Unidos derrotou 12 pessoas. Mas, se você pensar por outro lado, quando os membros permanentes foram escolhidos, eles foram escolhidos porque são aqueles membros com maior potencial de fazer uma guerra mundial acontecer. Na verdade, a função não é, a democracia não é a função preliminar da coisa. A função primordial da coisa é impedir que uma guerra mundial aconteça. Então, supostamente, o poder de veto é a Rússia dizendo, cara, se isso passar, eu vou entrar em guerra. Então é melhor deixar a Rússia vetada do que ela entrar em guerra, senão a gente vai ter uma guerra mundial de novo, né? Uma guerra nuclear agora. Então, assim, me parece que esse é que é o ponto, entendeu? Então, é uma coisa um pouco estranha para a gente que tem um modelo democrático amadurecido nas últimas décadas. Certamente, o modelo de segurança da ONU ele não consegue mais representar tão bem o equilíbrio geopolítico no século XXI, mas me parece que a função primordial do veto não é ser justo ou ser democrático. O poder primordial do veto é dizer, olha, tem tais países que simplesmente podem botar o mundo abaixo. Então, entre desagradar esses países ou desagradar 30, é melhor desagradar 30 e o mundo não cair. E veja, Erivaldo, que o poder de veto, ele foi usado muitas vezes. Assim. Nesses quase 80 anos que o Conselho de Segurança da ONU existe, já foram quase 300 vezes, se eu não me engano, que o poder de veto foi utilizado. E o país que mais usou o poder de veto foi a Rússia. A Rússia é disparado o país que mais usou o poder de veto. Assim, o segundo lugar é os Estados Unidos
E a Rússia já usou o poder de veto dela 50% a mais do que os Estados Unidos. Então você pode achar que é uma coisa às vezes abusiva, mas como eu falei, tem o outro lado. Houve mais de 100 oportunidades nas quais de repente poderia a gente ter escalado um conflito para algo até mesmo mundial, e não foi feito porque a Rússia teve a oportunidade de vetar. Então é um equilíbrio delicado de interesses e de riscos aí. Inclusive citando aí, entre os vetos que foram colocados ali, em que o Conselho disse não e os Estados Unidos ignoraram a decisão, foi a famosa invasão do Kuwait, né, e do Iraque posteriormente, né, em que o Conselho foi contra e os Estados Unidos atropelou o Conselho, foi lá, invadiu e o restante da história todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa muito interessante, boa de pontuar, foi importante você ter lembrado, porque a gente está falando muito sobre Conselho de Segurança da ONU, a resolução que eles estão tentando construir, e em tese, essa resolução é impositiva para o Estado de Israel, porque o Estado de Israel é membro da ONU, é signatário das convenções, mas é muito importante dizer que se a resolução não for bem feita, se ela não for uma resolução bem equilibrada, se ela não for construída de uma maneira dialogada, a tendência é o Estado simplesmente ignorar aquilo ali. E depois ele lida com as consequências. Veja que se eu crio uma resolução que ela é desigual com o Estado de Israel, é desproporcional, Israel fica num dilema. Ele pode confrontar as Nações Unidas e fazer o que ele acredita que tem que fazer, ou ele pode acolher uma resolução que ele considera injusta e sofrer as consequências internas dentro. Então, quando isso acontece, Erivaldo, se o Estado for um Estado rico, como é o Estado de Israel, um Estado que tem poder militar, a tendência é ele simplesmente ignorar a resolução, atropelar a resolução, ir contra a resolução e depois ele lida com eventuais consequências dela. Mas vamos combinar, me parece que isso não é o ideal. Mesmo que depois você possa punir o Estado, a resolução não é feita para isso, a resolução é feita para ser cumprida. Então tentar buscar uma resolução que seja equilibrada, que faça sentido dentro do contexto histórico e político da realidade da guerra é importante, até para que o próprio país cumpra, senão ela vai ser descumprida e você vai ter que lidar com o problema depois. Entendi. Para a gente finalizar esse bloco, professor, quando o senhor coloca que o Conselho de Segurança, a ONU, existe mais para evitar uma terceira guerra, que seria uma guerra nuclear, do que propriamente para seguir ali os caminhos democráticos, de volta, etc., a gente está remetendo indiretamente à ideia de que os 5 membros do Conselho Permanente têm tecnologia nuclear, de bomba atômica. Na hipótese do Conselho ser ampliado, esse seria um dos critérios, porque, por exemplo, a Índia tem bomba atômica, o Brasil não tem. Nessa ampliação, a Índia entraria e o Brasil ficaria de fora, tendo isso como critério, né? Claro. Bom, não tem muita resposta, porque essa suposta ampliação dos membros permanentes não é algo definido, né? Mas o que se fala, a tendência maior, é de que uma eventual ampliação aumentasse de 5 para 10 o número de membros permanentes, e desses 5 países, 4 são fortes candidatos a entrar, que seria a Alemanha, que não entrou na Segunda Guerra Mundial por motivos óbvios, mas hoje é uma grande potência mundial. O Japão, que também não entrou por motivos óbvios, porque estava aliado, né, da Alemanha na guerra, mas que hoje é a grande potência, uma grande potência asiática. E aliado dos Estados Unidos. Aliado dos Estados Unidos. Entrariam a Índia e a China, a Índia e o Brasil. E a China já está, né? A Índia e o Brasil, a China já está, e entraria um país africano, que não está definido. Então, desses 5 nomes, você teria Brasil e Índia, você teria Alemanha e Japão, e você colocaria um país africano, dando realmente representatividade em quase todos os continentes, só não teria Oceania, e dando realmente uma bem maior representatividade mundial, né? Inclusive em relação a países com bomba atômica, né? Embora alguns ficassem de fora, como por exemplo Paquistão e o próprio Estado de Israel, que a gente já comentou aqui. E também o Irã, a Coreia do Norte, que exatamente tem, está a caminho. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Com o professor Carlos Marden aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui ao meu lado, Carlos Marden, Procurador Federal da AGU, a Advocacia Geral da União aqui no estado do Ceará, professor universitário do Centro Universitário Unicristos. Como é que está lá na Unicristos, professor? Tudo bem. Lá eu sou professor da graduação de Direito Processual e dou aula também no mestrado, né, de Teoria da Democracia e de Processo também. Então, sempre puxado aí para a sua área de interesse. Exatamente. A minha área de formação original até o doutorado foi processo e no pós-doutorado eu fui estudar democracia, teoria do Estado, teoria política. E se apaixonou pelo tema, né? Isso, até porque a gente consegue ligar a democracia com várias áreas do direito, né? Muitas coisas da nossa vida. Mais uma vez, para quem quiser lhe encontrar na internet, como é que faz? Então, para quem quiser seguir nas redes sociais aí, o meu Instagram é Carlos Marden CC, de Cabral Coutinho, Carlos Marden CC, tem muita produção de conteúdo lá sempre. E também o canal Episteme no YouTube, a gente já tem mais de 50 vídeos lá. Eu, professor Hugo II, professor George Marmelstein, a gente está sempre produzindo conteúdo lá também, que tem sido bem interessante essa experiência. Legal, pois fica aí a dica para quem quiser conteúdos de qualidade, etc. Professor, o Brasil é um personagem importante, mundialmente falando, na geopolítica, etc., por uma série de fatores, né? A gente teve aqui uma troca de governo, né, em que os militares meio que saíram chamuscados, né? Veio aí essa CPMI do 8 de janeiro, que deixou assim alguns inclusive de patente indiciados em relatório de CPI, etc. E agora a gente tem uma exitosa operação em que as Forças Armadas, no caso aí especificamente a Aeronáutica, foi lá ao Oriente Médio resgatar, né, milhares de brasileiros, né, centenas. Isso de alguma forma diz positivamente das Forças Armadas, a função que as Forças Armadas deveriam exercer. Isso alivia um pouco essa má fama com que ficaram os militares nessa virada de governo? Bom, são muitos assuntos aí, né? Vamos devagar aqui. Primeiro, o Brasil, ele sempre teve uma tradição de ser um país pacifista, né? O Brasil é muito bem visto no conceito, o conceito do Brasil é muito positivo em termos de geopolítica mundial. Basta ver que a gente, tirando a nossa participação muito pontual na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou em guerra há 150 anos, quando teve aquela guerra do Paraguai, né? Então, a gente realmente não é um país belicoso, e isso é uma coisa boa para a geopolítica mundial. O Brasil é muito conceituado, tanto que tem a tradição de abrir a Assembleia Geral da ONU anualmente, né? E realmente, de certa maneira, isso deixa as Forças Armadas, né, digamos assim, com um papel talvez até menos conhecido da população, né? Se você pegar um país como os Estados Unidos, onde uma grande parcela do orçamento federal é dedicado às Forças Armadas, e estão sempre em guerra com alguém, sempre participando de alguma guerra, seja diretamente ou com algum aliado, você tem uma situação muito diferente da do Brasil, né? E acabou que nos últimos anos aqui no Brasil a gente teve uma polarização política, está tendo na verdade uma polarização política que ela contamina todas as discussões e todas as instituições, né? Então talvez se você voltasse aí 15, 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com direito, por exemplo, e acompanhar, seria totalmente esquisito você dizer que o Supremo Tribunal Federal ou que o Ministério Público é de direita ou é de esquerda. Hoje em dia é uma coisa super comum falar isso, né? E isso acabou contaminando também as Forças Armadas, né? Se você pegar a Constituição Federal, Erivaldo, as Forças Armadas elas não são nem de direita nem de esquerda. Basta você ver como um sintoma muito simples, né, que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, seja ele o cara eleito pela direita, seja o cara eleito pela esquerda, não faz nenhuma diferença. As Forças Armadas estão no interesse do país, no interesse da nação, né? Mas, claro, nós temos uma situação relativamente recente no Brasil, onde nós saímos de uma ditadura que foi uma ditadura militar,
Então isso, claro, já contamina as Forças Armadas e estamos vivendo uma polarização que acaba contaminando tudo com esse discurso, inclusive as Forças Armadas, inclusive a própria guerra também. Exatamente. Agora, essa operação de resgate dos brasileiros, de alguma forma, diz muito da função que as Forças Armadas devem ter, que inclusive está sendo avaliado como um episódio que melhora a imagem dos militares, né, em contraste com a imagem, no caso aí do Exército principalmente, né, que participou do governo Bolsonaro, né? Eu acredito que assim, se as Forças Armadas realmente, né, não são de um lado ou do outro, e eu acredito que não sejam, se as Forças Armadas realmente não são autoritárias, que eu também não acredito que sejam, se as Forças Armadas não são golpistas, que eu não acredito que sejam em geral, né, isso, a tendência é que vá se revelando aos poucos. E vá se revelando exatamente nesse momento sensível, digamos, em que o governo mudou totalmente de mãos. Quando você tem uma vitória da oposição, que é uma oposição realmente bem diferente, diametralmente diferente do governo anterior, você vai sentir qual é o clima. Se você sente que está havendo colaboração das Forças Armadas, a coisa está fluindo sem nenhum tipo de resistência, não está havendo nenhum tipo de crise. E quando se precisa de uma ação das Forças Armadas, você consegue organizar isso de uma maneira produtiva, como foi o caso do resgate dos brasileiros, dá exatamente um sinal, né, de que talvez tenha havido uma percepção equivocada das Forças Armadas e que essa imagem dela possa ser restituída, possa ser recomposta, né? Eu acredito que as Forças Armadas têm um papel importante em qualquer Estado, um papel importante em qualquer democracia, e que é importante para a gente que, aproveitando esse ciclo de pelo menos 4 anos, né, de governo da esquerda, você tenha uma recuperação dessa imagem, uma reconstrução dessa imagem, exatamente para desligar um pouco da questão da polarização. O senhor diz, portanto, que essa aprendizagem das Forças Armadas de que não se envolver tanto com o governo de civis é uma aprendizagem para ser levada aí para os próximos anos, né? Ou o senhor não tem nada contra, por exemplo, o governo Bolsonaro tinha muito militar, eu tenho, né? Eu acho que eu já comentei aqui outras vezes em outros programas, né, que eu sou um liberal clássico, assim. Não sou um anarquista não, mas eu sou um liberal clássico. Então, eu penso muito o mundo naquela herança que a gente teve das revoluções liberais mesmo, do Estado de Direito. E eu acho que você separar poder, fracionar funções, é talvez um dos maiores ganhos civilizatórios que já existiram na história da humanidade, né? Que é uma coisa disruptiva que aconteceu nas revoluções liberais e a gente vem praticando nos últimos anos. Então, assim, se você vai deixar alguma instituição com poder militar, com poder bélico, o ideal é que ela não concentre ou não se misture com nenhum outro tipo de poder. Assim como o ideal é não politizar o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem uma forma de poder e de institucionalidade própria dele. Então me parece que sim, eu pessoalmente não gosto de misturar as Forças Armadas com a política. Na verdade, existe uma série de limitações legais e constitucionais para que isso aconteça, né? Então eu acho que o ideal é que realmente não haja essa mistura, porque o ideal é que você fracione o poder militar do poder político, do poder econômico, do poder midiático. Como liberal, eu penso que quanto mais fracionado esse poder tiver, mais nós temos condições de ter uma sociedade funcional e de viver numa democracia onde os poderes sejam exercidos de maneira controlada e supervisionada. Entendo. Uma visão geralmente colocada, professor, é de que o Supremo Tribunal, no caso ali, em sendo a cúpula do Poder Judiciário, age institucionalmente perante a lei, etc. Mas há uma frase, um clichê na ciência política de que toda decisão de plenário é decisão política. Portanto, o STF é uma instituição também política. Na verdade, para esclarecer assim, porque eu sei que nem todo mundo que assiste a gente é jurista ou entende isso muito bem, o STF ele é essencialmente um órgão de atuação política, mesmo por definição constitucional. A Constituição,
dentro da lógica institucional da sociedade, ela se encontra num vértice, num ponto de encontro entre política e jurídica. Tanto que ela tem uma série de normas jurídicas, mas, por exemplo, é lá que vai organizar o Estado todo. Uhum. E se o Supremo Tribunal Federal tem como função interpretar e guardar a Constituição, então a função dele é, em parte, política também. É totalmente diferente, por exemplo, de um juiz de primeiro grau, de um tribunal de justiça e tal. Mas isso não quer dizer que a função dele tenha que ser politiqueira, ou que ele tenha que fazer politicagem, ou que ele tenha que se politizar mais do que é necessário. Então são dois pontos. O primeiro ponto é, não tem como separar totalmente o STF da política. A indicação dos ministros é livre pelo presidente, a pessoa não precisa nem ser formada em direito. Então tem um critério político aí, não tem jeito. E isso é constitucional. Segundo, a função dele é guardar a Constituição, que é uma carta jurídica e política. Então o STF tem uma função política inevitável. O problema é quando o STF começa a fazer politicagem, a ser politiqueiro, e a intervir em questões que são tipicamente políticas. Então esse é que é o equilíbrio que nós estamos tentando buscar no Brasil. Nós temos uma democracia recente, já vão aí 38 anos de democracia, mas a gente tem inúmeras pessoas que governam o Brasil que já estavam aí na época da ditadura militar. A primeira geração que nasceu na democracia ainda não chegou ao poder, então a gente está na fase de transição. E é preciso acertar um ponto exato, uma temperatura na qual o Supremo consiga fazer esse diálogo entre direito e política, que é a função dele fazer, sim, sem intervir excessivamente na política. Muito bem. Para a gente seguir aqui rumo à reta final do programa, voltando um pouco ao nosso tema central, a guerra Israel-Hamas, professor. Bem no início, há 2 semanas e pouco, a oposição aqui ao governo Lula foi para cima porque o Hamas não é considerado um grupo terrorista por parte do governo brasileiro. E ultimamente, nos últimos dias, o presidente Lula tem conversado com líderes de países da região ali, ampliada ali, do Oriente Médio, né? Enfim, tentando fazer o papel do governo, inclusive, como o senhor colocou, de ter no diálogo um foco para que esse conflito se alastre. Se a gente for fazer um balanço aqui de momento, o governo está no rumo certo, ele acerta o passo quando ele busca esse diálogo de vários lados, inclusive? O que acontece com o governo, que acontece com a maioria de nós, eu acho, é o fato de que ele fica num fogo cruzado. Eu comentei aqui sobre a questão da polarização, que tem contaminado tudo, e a polarização prejudica um pouco a forma como o governo pode lidar com as questões. Porque, veja bem, são 3 coisas bem diferentes. Uma coisa é você ser contra ou a favor a existência do Estado palestino legítimo. Isso é uma coisa. Mas mesmo que você seja a favor da existência de um Estado palestino como legítimo, isso não quer dizer que você tem que ser a favor do Hamas. Então, outra coisa é você julgar as ações do Hamas como elas sendo terroristas ou não terroristas e dissociar isso dos civis, da população comum da Palestina. E mesmo que você ache que o Hamas praticou atos terroristas, isso não quer dizer que você tenha que defender que Israel pode fazer qualquer coisa, inclusive cortar ajuda humanitária. É uma terceira pergunta, saber se Israel está agindo corretamente ou não. Então existe um caminho aí, que a meu ver que é o caminho de pensamento adequado, que é você entender de que é legítima a existência conjunta do Estado palestino com o Estado israelense, não é legítima a forma como o Hamas pratica atos terroristas contra civis, mas mesmo que o Hamas tenha errado, isso não autoriza Israel a usar o seu poderio militar contra civis também, e violando questões humanitárias. Então esse para mim é o caminho do raciocínio mais consistente. Mas é muito difícil sustentar isso quando você tem um ambiente polarizado e você é político. Porque se você falar que o Hamas errou, quem se considera de esquerda vai dizer que você está defendendo Israel, defendendo os Estados Unidos. Se você disser que o Israel, ao se defender, tem que respeitar questões humanitárias,
vão dizer que você é de esquerda, que você é a favor do terrorismo. E aí o governo fica na corda bamba. Exatamente. Então, o governo está tentando transitar por aí, a meu ver, né, falta uma postura mais contundente de condenação do Hamas, mas eu entendo que ele poderia fazer essa condenação contundente do Hamas, ressalvando que entende legítima a existência do Estado palestino e ressalvando que entende inapropriada a postura de Israel de cortar a ajuda humanitária. É mais ou menos como eu vejo a coisa. Entendi, ficou bastante claro, professor. A gente vai ficar por aqui, o assunto renderia outros programas, com certeza, inclusive outros assuntos que a gente sempre aborda quando você vem por aqui. Por hora, muito obrigado, parabéns, boa sorte na caminhada, as suas despedidas. Agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Otimista, né? Sempre um prazer bater um papo com você, Erivaldo. Conte comigo aí, seja aqui nos seus outros projetos, o que eu puder colaborar. A gente tem sempre um retorno muito bom da participação. É sempre um prazer poder contribuir. Espero mais uma vez ter conseguido dar algum insight importante. E todo mundo aí pode trocar ideia pelas redes sociais, a gente está sempre às ordens e até a próxima. Deixa anotado aí as redes, para quem não então, pegou. Carlos Marden CC lá no Instagram, canal Episteme no YouTube. Podem conversar lá, a gente bate o papo. Estou sempre às ordens para a gente trocar uma ideia. Legal, Carlos Marden. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.